As notícias com a credibilidade. Live 98. Muito bem, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui na rádio, que tem tudo o que você gosta. Eu sou o Júlio Prado e hoje ao lado do Wagner Quintanilha e ao seu lado, nós vamos trazer mais notícias e um bate-papo muito legal com um convidado muito especial. Sabe por quê? Porque a Live 98 tá começando agora, se liga aí. Agora na Conexão, a notícia com leveza e credibilidade. As notícias da região, Brasil e do mundo. Agora no Live 98, com Júlio Prado, Graziela Guardiola e Fernando Ferreira. Muito bem, e olha só, o nosso convidado de hoje é engenheiro civil formado pela Universidade de Uberaba, empresário. Ele foi um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins, presidente da Federação das Indústrias do Comércio do Tocantins, deputado federal, prefeito de Araguaína por 2 mandatos. Eu tô falando do doutor Ronaldo Dimas Nogueira Pereira, filho lá de Frutal, Minas Gerais. Ninguém menos que o senhor Ronaldo Dimas. Bem-vindo. Boa Ronaldo. tarde, Júlio. Boa tarde, Palmas e região. Quintanilha, satisfação revê-lo. Prazer. Grande. Prazer meu. E aí, Quinta, tudo bem? Júlio, tudo beleza? Uma ótima tarde e noite a todos que acompanham Live 98. É um prazer receber aqui essa figura ilustre, grande prefeito da cidade de Araguaína, 2 mandatos, e agora tá no trecho, tá na lida, né? Tá gastando sapato. Ronaldo Dimas, essas suas andanças pelo estado, o senhor tá firme no propósito de se candidatar ao governo do Tocantins? É uma pergunta que sairia de qualquer forma dentro dessa nossa conversa, E Júlio. a gente já chegando. Chega chegando. Esse é o objetivo, né, Quintanilha? A caminhada nossa tem 2 propósitos. Um deles, a construção de chapas para federal, concorrer à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Um outro propósito que é importantíssimo é a elaboração de um plano de governo. E para isso, claro que tem as questões macro, que envolvem saúde, transportes, né, infraestrutura com uma forma geral, educação, mas tem as questões regionais. E você só vai saber de fato a importância de cada uma delas estando nos locais, vendo o problema de perto. E é isso que a gente está fazendo, percorrendo todo o estado, todas as cidades, conversando com as pessoas, com os líderes políticos, com igrejas, com o setor empresarial, com as pessoas de uma forma geral, para sentir as necessidades e as prioridades. Porque resolver tudo também não tem nenhum mágico, mas a gente tem que priorizar para ter um governo que vá de encontro aos anseios da população. Agora, Dimas, então, você já se apresentou publicamente dessa forma, né? Que é pré-candidato ao governo Sim. do Tocantins. Isso é irrevogável. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu fiz essa pergunta pro Thiago dia desses, ele veio aqui, participou do programa conosco, e eu falei, olha, não vou fazer a pergunta pra você, tudo bem, você não vai... Se você disser que não fala pelo seu pai, tudo bem, mas ele falou, não, eu falo. E disse, no ar. Eu falei, Eduardo Gomes, todo mundo sabe que vocês são pessoas quase que indissociáveis, assim, vocês são amigos, compadres, né? Ele é padrinho do Thiago, o Thiago falou aqui ao vivo, são pessoas muito próximas. E nos bastidores da política aí se especula muito também sobre o eventual candidatura do Eduardo Gomes para governo do Tocantins. Em alguns momentos ele já, inclusive, falou que não tem nada a ver, que ele não é candidato e tudo mais. Mas sempre tem um ou outro que fala, não, ele pode ser candidato sim, é dele, ele gosta de agregar todo mundo, esperar tudo acontecer, depois ele chega e fala, não, o povo quis que eu fosse candidato, então eu vou ser. E se Eduardo Gomes for candidato, Dimas? Olha, deixa eu te colocar. Primeiro, eu acredito que a gente tem que construir uma candidatura, que é o que eu estou fazendo. E as coisas estão caminhando e caminhando bem. E eu diria para você que hoje não vejo uma campanha, uma pré-campanha, uma pré-candidatura mais estruturada do que a nossa. O que eu consigo enxergar hoje é
A gente trabalhando muito firmemente, visitando tudo, nós construímos já essas chapas de federal e estadual e vejo muitos outros pré-candidatos com as mesmas intenções, porém não realizando o trabalho da forma como eu acredito deva ser realizado. Então, o Eduardo tem uma missão muito grande, ele é senador da República, nós temos a necessidade de ter um senador da estirpe dele, da vontade que ele tem de ajudar o Tocantins, nos representando no Senado Federal. É assim que eu vejo, é assim que eu espero. A gente sempre andou junto, não vejo que dessa vez vai ser diferente. Muito bem. Num eventual, o senhor já pensou em outras candidaturas, Senado, por exemplo, numa eventual candidatura? Olha, o Senado, sem dúvida nenhuma, que é algo... Eu digo... Quem não quer ser senador da República que está na vida pública? É verdade. Né? Mas eu falo para você, agora não, agora eu quero governar o estado de Tocantins. O estado passa por momentos muito difíceis. Não que eu seja a Coca-Cola que vai salvar tudo, não é isso. Mas a vida vem preparando a gente, os cargos que a gente ocupou, né, o trabalho realizado, a experiência acumulada, o espaço e, graças a Deus, a credibilidade que a gente tem. E hoje não é só no Brasil, em organismos internacionais, inclusive de financiamento. Eu acho que a gente pode contribuir muito para... o Tocantins tem que sair desse marasmo, dessa situação atual, que está envergonhando a todos nós. Governadores que não conseguem concluir mandato, alguns por opção, outros simplesmente por problemas judiciais, por desvios. Então, não dá, é a quarta vez que a gente está vendo o mesmo filme, né, Quintanilha? Quarta vez. O mesmo filme. O mesmo filme. Isso não é possível continuar. Em 16 anos, né, Dimas? 16 anos Poxa, essa situação, né? gente. Agora, Vem e é uma atravessando, situação lamentável, né? Porque isso gera uma insegurança econômica, jurídica para o Estado. Falta de credibilidade, sem empresário precedentes, né, vem, disso. mas será que essa pessoa que está à frente hoje é o que vai estar amanhã? Né? O que a gente combinar vai estar valendo? A própria população, o que nós estamos vivenciando nesse momento? O trem da alegria. O senhor vice-governador sentou no mandato, não tem nem certeza se permanece, porque ninguém tem, infelizmente a verdade é essa, e começou são projetos de lei fantasiosos, onde não vamos buscar financiamento, mas não tem capacidade de pagamento, porque no Tesouro Nacional a classificação do Tocantins continua sendo C. Não, organizamos o Estado está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Mentira! Basta entrar no site da Receita, do Tesouro Nacional. Você vai ver que a classificação ainda é C. Então, como que vai buscar financiamento? Não dá, desse jeito não dá. Mas aí, plano de carreira, cargos e salários, aumento para funcionalismo, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo outro. E nós já vimos esse filme, né? É o mesmo pela quarta vez consecutiva. E esse filme de aumento aí que você acaba de falar, Dimas, a gente viu no que deu em 2009, né? A confusão que foi no Estado, inclusive tem até hoje tramitando no STF aqueles 25% que foram oferecidos. Tudo é eleitoreiro, né? E aí cria-se a expectativa e lá na frente fala, olha, infelizmente nós não temos como pagar. E aí está feito, está gerado o problema. Eu acho que as coisas têm que ter planejamento, tem que ter responsabilidade. Nós não podemos sair aí do dia para a noite, sonhei que isso é possível, vamos fazer. Poxa, vamos planejar. Tudo exige planejamento. Se você que está aí nos ouvindo na sua casa, eu moro de aluguel, eu quero construir uma casa, você não tem que planejar? Olha, primeiro vou comprar o lote, ou então vamos ver se cabe no meu orçamento um financiamento. Qual que é o tamanho da casa que necessito? Às vezes eu preciso de 3 quartos, mas o meu recurso só dá para fazer 2. Assim é a vida da gente, assim é a administração pública também. Acontece na gestão pública também. Sim, não adianta você falar que vai solucionar todos os problemas imediatamente, que isso não vai ocorrer. Por isso é tão necessário um planejamento de curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala em longo prazo, são 20 anos.
E o Tocantins já teve esses sonhos lá atrás, onde a gente via que estávamos no caminho certo e as coisas estavam acontecendo. E aí desses 16 para cá, aí começamos a ter não sonhos mais, mas a viver uma espécie de pesadelo. Muito bem, nós vamos... Você que está ligando o rádio agora, está nos acompanhando, nós estamos recebendo na Live 98 de hoje um convidado muito especial, um amigo querido, Ronaldo Dimas, veio falar nas suas andanças aí pelo estado do Tocantins, ele que já se anunciou, já foi anunciado como pré-candidato ao governo do estado, numa rodada de entrevistas com todos eles, a gente abre essa rodada então hoje com o Ronaldo Dimas. Ô Júlio, sim. Antes de irmos para o intervalo, né, porque a gente está em cima para ir para o intervalo, vamos deixar aqui uma pergunta para o Ronaldo Dimas. O senhor tem andado, tem posado aí em fotos com o ex-prefeito de Palmas Amasta, com o ex-prefeito de Gurupi, Laurez, né? Outro dia com o ex-governador Marcelo Miranda. Como é que é isso, hein? O senhor tem o apoio desse povo? O senhor tem o apoio desse ex-prefeitos, ex-governador aqui para a sua candidatura em 2022? Vamos para o intervalo, Júlio? Depois ele responde. Que ele fez uma cara ali. Muito bem, a gente volta já. Pela conexão, você está com Live 98. Pela conexão, você está com Live 98. É isso aí, estamos de volta com a Live 98, Live 98, especial entrevista. Dessa vez aqui no estúdio conosco, Ronaldo Dimas, ex-deputado federal, ex-presidente da Fieto, prefeito de Araguaína por 2 mandatos, levando um histórico aí de um trabalho administrativo que é reconhecidamente, indiscutivelmente, muito, muito importante, decisivo para aquela cidade. Quem vive no norte do estado sabe disso. E aqui hoje, batendo papo com a gente, porque Ronaldo Dimas é pré-candidato ao governo do Tocantins e a Live 98 vai fazer uma rodada com todos os pré-candidatos. Estamos aqui cá nós, eu e Wagner Quintanilha, falando de política, falando de outras coisas mais. Não pode deixar de terminar o programa sem a gente falar de Frutal, falar de Uberaba, falar da terrinha, porque Dimas é lá de Frutal, de Minas Gerais, mas saiu de lá novo, você falou pra mim, né, Dimas? Ainda com 10 anos de idade, mais ou menos, nós mudamos para Uberaba e fiquei lá até formar em engenharia civil. Em 85 a gente veio para o Tocantins, meu pai já tinha negócios lá. Tocantins não, para Goiás, ainda Araguaína, norte goiano, né? E aí até falo, sabe, Júlio, mas olha, a gente já viu aquela luta para a criação do estado do Tocantins e você vai vendo, poxa, Araguaína era de Goiânia 1.200 quilômetros de distância. Muito longe. Era muito praticamente a única cidade que tinha maior em toda a região norte nortão goiano, né? Era Gurupi, Araguaína, Porto Nacional, menor já. Para isso, e estradas não tinha nada, não. Isso aqui tem que dividir mesmo, porque era um abandono, né, Quintanilha? Era um abandono. Então a gente participou da luta de criação do Estado. Então fala assim, olha, se eu participei da luta, ajudei a criar, quem é mais tocantinense do que eu? Né? Então somos tocantinenses também. Com certeza. Pô, no bloco anterior o Quintanilha deixou uma pergunta aqui. Repete a pergunta para quem ligou o rádio agora, Quintanilha. Uma pergunta caliente para o nosso convidado. Porque a gente tem visto, Ronaldo, às vezes nas fotos com o Laurez, ex-prefeito lá de Gurupi, o Amasta, aqui de Palmas, ex-governador Marcelo Miranda, outro dia tirando foto com ele aí. Tem o apoio deles? Quem tem que responder isso são eles, né? Não posso responder por eles. Mas né? As conversas são boas? São positivas, são respeitosas, são partidos importantes. O ex-governador Marcelo Miranda é o presidente regional do MDB, o Amasta é o presidente regional do PSB, o Laurez do Avante. Todos têm suas pretensões políticas, mas a gente tem conversas muito afinadas. Diria para você, principalmente com o Laurez, que é ex-prefeito de Gurupi. Acho que tem tudo para a gente
eu, Laurez, podemos caminhar juntos nessa eleição. A Masta é pré-candidato a deputado federal, o ex-governador Marcelo Miranda quer sair candidato ao Senado. A gente tem conversas também com outros pré-candidatos, como é o caso do Osíris Damaso, do PSC. Tenho conversado muito com a deputada professora Dorinha, que é do agora União Brasil. Então tem várias situações, mas o fato é que, politicamente, nós temos uma data que é muito especial. Dia 3 de abril do próximo ano. Ali é o limite, a data limite de filiações. E aí a gente tem, de fato, o quadro formado partidariamente, quais são as pessoas, os grupos políticos que estão dentro do partido A, B, C e D. E aí, a partir daí, a gente tem mais clareza para poder conversar com todos eles. E claro, política a gente faz somando, né? Mas a gente tem que somar com a segurança de que esse grupo está imbuído dos mesmos propósitos que a gente tem. Eu quero fazer e tornar esse Estado um orgulho para o nosso povo e nossa gente. E eu quero pessoas sérias, firmes, que nos acompanhem nesse mesmo propósito. Dimas, no começo do nosso programa, eu te fiz uma pergunta sobre o Eduardo Gomes, dada reconhecidamente a relação pessoal que você tem com ele e tudo mais, mas quando a gente fala de especulação política, é óbvio que não é só o nome dele que aparece nesse meio. E nas eleições passadas, para senador inclusive, você apoiou, há quem diga que até pagando uma dívida de gratidão com a mãe dele, mas você apoiou o senador Irajá, que também apareceu, sempre aparece um ou outro aí dizendo que pode ser um pretenso candidato ao governo do estado. Tenho duas perguntas para você. Como é que está a relação com o Zabreu? Se houve de fato esse momento dessa dívida de gratidão que gerou esse apoio, e diante de uma situação em que eles saiam aí, no mínimo a Kátia deve sair para Senado também, e você compondo com o Marcelo, que também já se manifestou que quer sair senador, para senador. Como é que você vai costurar esse... Eu sei que vocês também têm proximidade lá, tanto com o Irajá quanto com a Kátia. Como é que você vai costurar esse negócio, Dimas? Olha, essa história de dívida de gratidão, isso não existe. Eu respeito a senadora Kátia, ela ajudou na gestão algumas questões na Araguaína, e por isso eu agradeço, mas isso não gera uma dívida. É uma responsabilidade dos nossos representantes estar ajudando todas as cidades, todo o estado do Tocantins. Então, acho que o ajudar, entre aspas, é o pagamento da dívida que eles contraíram com o povo do Tocantins. Então, não existe essa situação. Não existe um compromisso. Não, o compromisso que foi firmado naquele momento foi outro. Nós firmamos um compromisso, inclusive com o vereador Terciliano Gomes, que é o segundo suplente dele lá, e é vereador lá em Araguaína. Filho do nosso amigo Vanderlan. Isso, Vanderlan, grande apresentador lá em Araguaína. Um abraço pro Vanderlan Gomes. Foi um apoio naquele momento para a candidatura ao Senado do então candidato Irajá, para, havendo a eleição dele, ter a retribuição agora, porque já era minha pretensão, uma candidatura ao governo do estado no próximo ano. Então isso foi muito claro. Está nas mãos dele. O compromisso foi firmado. Ronaldo Dimas, os críticos ferrenhos à sua candidatura não criticam a sua administração. Dizem que você fez uma belíssima administração lá em Araguaína, mas que você é uma pessoa que tem uma força na região norte do estado. Como é que você vê isso, né? Como é que você pode, se realmente tem um fator verdade nisso, como é que você vai poder chegar nos outros cantos do estado? Não resta dúvida de que a gente tem uma força muito maior na região norte. Por quê? Olha, como te disse, eu vim para Araguaína, Goiás. Então, regionalmente, eu sou muito mais conhecido do que
na região sul ou sudeste do estado. Isso é natural, pela proximidade das pessoas. Araguaína sendo uma cidade que influencia toda aquela região, recebe todos os momentos. Aí, o que ocorre? Só que as pessoas se esquecem das atividades que eu já exerci. Na Federação das Indústrias SESI e SENAI, eu percorri todo o estado, fiz grandes amizades em todo o estado. A gente teve olha, por exemplo, nós fizemos trabalho, um dos trabalhos, que foi o ABC da Cidadania, em parceria com o governo do estado. Nós alfabetizamos 70 mil pessoas através do SESI em todos os municípios do Tocantins. Nós implantamos o primeiro EAD real do Tocantins com as telesalas em mais de 40 municípios, levando ensino fundamental e médio. Levamos e expandimos o sistema FIETO, que só tinha praticamente em Palmas, Gurupi e Araguaína, e levamos ele através de unidades móveis do SENAI, qualificação profissional para todos os lugares. Aí, culturalmente, você lembra o tanto de prêmios que a gente tinha? Atividade cultural na FIETO era intensa no SESI, poesia, dança, música, né? E isso a gente cria relacionamentos por todo o estado. Depois, deputado federal. Eu não fui deputado federal de Araguaína, né? Eu fui deputado federal do Tocantins e tive a oportunidade de ajudar diversos municípios de norte a sul do estado, de leste a oeste. Ajudei mesmo. E outro cargo que eu ocupei, que foi de secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, no governo de Siqueira, eu estudei cada cidade desse estado, Quintanilha. Recebi prefeitos de todas elas, praticamente, vários projetos a gente realizou. Levantei, naquele momento, que foi 2010, 2011 e um comecinho de 2012, nós levantamos as necessidades em cada uma delas, com equipes formadas por engenheiros e arquitetos. Então, conhecer o Tocantins, eu acho que tem gente que conhece, sim, bem, às vezes melhor do que eu, mas vão ser muito poucos, muito poucos. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, é coisa rápida. E você que está ligando o rádio agora, nós estamos no segundo bloco. Depois do intervalo, chegamos para o terceiro e último bloco aqui da Live 98, especial de entrevista, onde estamos falando de política, falando de Estado, enfim. E hoje o nosso convidado super especial é o Ronaldo Dimas, pré-candidato ao governo do Estado de Tocantins. Quer ouvir mais um pouco sobre a visão dele? E eu quero até deixar aqui nesse bloco já um pedido para que a gente... Quero falar sobre projetos. Quais são os projetos administrativos para esse estado? Como é que você vê isso? Mas a gente faz isso logo depois do intervalo comercial, porque a live volta já. Pela conexão, você está com Live 98. Pela conexão, você está com Live 98. É isso aí, estamos de volta com a Live 98, especial de entrevistas e excepcionalmente aqui comigo o senhor Wagner Quintanilha, o arauto do rádio, o homem que chegou no rádio antes do estado ser Tocantins. O homem que falava desses microfones quando eles eram valvulados. Ainda. E um convidado muito especial aqui na Live 98 de hoje também, Ronaldo Dimas. O homem que foi prefeito da... Eu não tenho medo de falar, que me perdoe os palmenses, mas a melhor cidade do Tocantins chama-se Araguaína. O Júlio tem uma paixão por Araguaína. É muito legal também, né? Palmas é muito bonito. Eu sou louco com Araguaína, Dimas. Eu adoro Palmas, claro. Sou apaixonado pelo Tocantins de forma geral, mas Araguaína tem uma energia diferente. Eu brinco por onde eu passo que Araguaína pra mim é igual o Canadá. Araguaína está para o estado do Tocantins, assim como o Canadá está para o mundo. Alheio a qualquer coisa. Vive bem, lá se produz, Rapaz, Araguaína é uma cidade maravilhosa. E sem contar que tem uma cidade que pulsa, uma cidade que tem energia própria. Eu tenho que parar de ficar falando isso no ar, porque senão depois o povo vai ficar bravo comigo aqui em Palmas. Mas é bom fazer propaganda do estado todo, sabe por quê? Às vezes a gente pensa
de forma errônea, Araguaína e Palmas competem uma com a outra. Nada. Complementam, né? Araguaína, a competição de Araguaína é com Marabá, com Imperatriz, com Balsas no Maranhão. Então é uma outra realidade. Assim como o Gurupi hoje está competindo com o norte de Goiás, Porangatu ali. E infelizmente, às vezes, por falta de visão do Estado em relação a essas cidades são importantes demais, investimentos para poder melhorar também a qualidade de vida lá, acaba perdendo investidores para esses outros estados. Isso é uma das coisas que a gente tem que mudar também. Eu concordo. E não tem concorrência interna mesmo, não. Eu acho que elas se complementam. Sim. Assim como o Gurupi tem as suas Sim. riquezas e seus valores. Aliás, o sul do estado está passando por um momento muito importante de investimento da iniciativa privada também, bons. O agronegócio o chegando agronegócio, com força, sim, né? sim. Isso é fundamental. Sim, sem dúvida. Mas é uma bela cidade. Bom, falando aqui de economia também, no bloco anterior, Dimas, nós falávamos que a gente queria fazer um bloco propositivo aqui agora, Sim. dessa vez, nesse momento. Falando de projeto mesmo, sabe? Eu falo muito aqui na live, quando o tema é esse, que, na minha opinião, independentemente da questão partidária, político-partidária, o que falta no Brasil, e eu não vejo isso há muito tempo, é um bom projeto administrativo. E aí você pode considerar isso em todas as instâncias. Isso vai da união à associação do bairro, ou melhor, a dentro da nossa casa. Né? Você falava no primeiro bloco, tem que planejar investimento, até dentro de casa e tudo mais, você tem razão. Então eu gostaria de te ouvir, eu queria saber de você, se além da notícia de que você é pré-candidato ao governo do estado, você já parou para estudar um projeto administrativo para esse estado? Vários, né? Em áreas distintas. Aí, por exemplo, o que acontece hoje na parte de transportes? A gente tem várias estradas ainda por fazer, mas o desleixo foi tão grande nesses anos que nós estamos com 3.500 quilômetros de estradas em péssimas condições, que o asfalto simplesmente você tem que refazer ou fazer um belo de um tapa-buraco e vir com uma capa asfáltica, aí com CBUQ, com qualidade em cima, para ter pelo menos 10 anos de tranquilidade. Dos 6.500, 3.500 quilômetros estão nessas condições. Isso vai custar 1 bilhão e 500 milhões de reais. É importante? Ué, é claro, como é que nós vamos deixar esse patrimônio acabar? A gente falava no agronegócio. Fundamental as estradas em boas condições, senão a gente perde competitividade. Ao mesmo tempo, se vai para a educação, a gente tem dificuldades grandiosas hoje até na qualificação da mão de obra de baixa qualificação no estado. Aí você vê, por outro lado, os jovens saindo das escolas de ensino médio aprenderam o quê? Poxa, mal o básico, mas as escolas estão lá com espaço e tempo ociosos. No contraturno, que todas são regulares, podia estar as parcerias com o Sistema S, Senai, Senar, Senac, IFTO, o FNT, o FT, para qualificação e formação desses jovens para saírem dali, terem uma oportunidade, né? Então isso não é difícil de fazer, é relativamente simples. Saúde. Poxa, os hospitais não funcionam. Você vai em Indianópolis, o hospital não está funcionando adequadamente. Você vai aqui pertinho, Paraíso, idem. Porto, com muitos problemas. Vai para o norte, Augustinópolis, Guaraí. Aí o que acontece? Estão sendo transformados em depósitos de pessoas doentes, que estão ali simplesmente esperando uma ambulância para trazerem para Palmas ou para Araguaína. Aí você vê, na hora que chega, hospitais lotados com gente pelos corredores. Se você consegue fazer um bom funcionamento dessas estruturas de suporte, isso não vai ocorrer. Então, é possível? É possível, sim. Eu acho que a gente já demonstrou, só para te dar um exemplo, em 8 anos, na área de saúde, o Hospital Municipal lá de Araguaína era praticamente desse jeito. Hoje, UTI, e é infantil,
é UTI em pleno funcionamento, os centros cirúrgicos belíssimos. Lá faz cirurgia cardíaca pediátrica, são 13 unidades no Brasil que realizam esse tipo de cirurgia. Construímos um centro de recuperação de dependentes químicos, uma clínica especializada no atendimento de autismo, um centro de especialidades em reabilitação, uma espécie de mini-SARA, que é administrado em parceria com o Hospital de Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. Construímos com recursos próprios o hospital para Covid. O Estado omisso não vamos fazer, porque o nosso povo estava morrendo, e construímos isso. Agora, Araguaína é uma cidade que, como nós falamos aqui, e você lembrou bem, é uma cidade com uma referência econômica, uma cidade que tem uma arrecadação alta por conta disso, inclusive, e que se viu transformada por gestão. Tá bom. Agora, nós estamos falando do Estado também, que tem 0,5% do PIB do nacional. Um Estado cujo o orçamento anual é menor do que o orçamento de Goiânia. Como é que você vai fazer isso? Mas é um orçamento anual. Agora, eu fiz isso com orçamento de 230 milhões iniciais. Uhum. O orçamento do Estado de 12 bilhões, é R$1 bilhão por mês. Sim. Achar que isso é pouco dinheiro... Não é brincadeira também. Né? É R$1 bilhão todos os meses. Tá, mas agora, E para saúde, educação e saúde, a gente sabe, Dimas, dinheiro vem. Não falta. Não falta dinheiro. Não falta, Tanilo, eu te falo com segurança, não falta dinheiro para nada. Falta gestão. É isso que falta. Quando você pega o governo do estado de Tocantins, nesses últimos anos, que resolveu adotar como prioridade o pagamento de precatórios, a obrigação era de pagar aproximadamente, legal, 1% da receita. Isso significa em 2 anos 250 milhões de reais, mais ou menos. Pagaram 2 bilhões. Por quê? Né? Quero deixar essa pergunta no ar aqui, mas é fácil de responder. Foram 1 bilhão e 750 milhões de reais, aproximadamente, pagos, dívidas que iriam vencer daqui 5, 10 anos, entrar numa fila interminável, mas foi pago. Então não é falta de dinheiro. Enquanto isso, as estradas se acabando, a saúde sem atender adequadamente. E sendo judicializada dia e noite. Vai falar que falta recursos? Não, não dá, né? Eu não acredito nisso. Outra coisa, só a bancada federal de emendas impositivas da bancada tem quase 300 milhões de reais por ano. Não se leva um projeto para lá. Tiago, depois você pergunta para outro deputado federal qual foi o projeto que foi levado na última reunião de bancada do governo do estado pedindo recursos para... Pergunta para eles, vê se vai obter resposta. Vai lá numa reunião para tirar fotografia, enquanto a gente tem milhares de coisas para fazer. Não, olha, é possível. Todas as áreas. Nós entregamos quase 7 mil casas em 8 anos. Quantas casas o Estado fez? Qual que é o programa habitacional? Qual que é o programa habitacional do Estado? Quem dá conta de responder qual que é o programa de assistência social do Estado? Distribuir cesta básica? Isso é um programa de assistência social ou é assistencialismo puro? Às vezes a pessoa precisa, a família precisa, tem que dar. Mas isso vai tirar ele daquela necessidade? Né? Todo dia a gente vai fazer a mesma coisa? Qualificação profissional, geração de emprego e renda. Você tem que correr atrás dessas coisas. Um programa habitacional para dar segurança. Então, aí você cria um programa real de assistência social. Então, infelizmente, a gente está vivendo momentos onde não se consegue enxergar o futuro. Essa é a realidade. Você vai... Qual é o planejamento? Onde é que a gente quer chegar? E a gente parece que só vê onde alguns querem chegar, né? Alguns pessoalmente querem ter, usufruir do bem público e isso é inaceitável. Muito bem, o nosso papo tá bom demais, a gente tem assunto aqui para ficar mais horas conversando, né? Mas só que o tempo é pequeno. A live chega ao fim, a gente precisa terminar esse programa.
E eu quero terminar te agradecendo, Dimas, pelo carinho aí de estar aqui com a gente, aceitar o convite de bater papo, dizer que as portas da Conexão 98 estão abertas para discutir o Tocantins, e sempre que o assunto for propositivo, for pro bem do povo, pro bem da gente que vive aqui e ama esse estado, nós vamos estar aqui prontos para recebê-lo, para a gente discutir. Faça isso mais vezes, tá bom? Obrigado Quintanilha, obrigado Júlio, uma satisfação falar para todos os ouvintes, para Palmas e essa belíssima região, para o nosso Tocantins. Grande abraço. Quinta, obrigado pela participação no programa de hoje também, meu. Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Até a próxima, viu? Até a próxima. E com isso também eu quero agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço para você, fica ligadinho na nossa programação. E até a próxima Live 98. Fica por aqui o Live 98. As notícias com a credibilidade que você precisa. De volta amanhã, 6 da tarde.